45 Minutos é especial. Eu tô aqui diretamente do Parque São Jorge para uma conversa, uma entrevista exclusiva com a diretora do futebol feminino do Corinthians, a Cris Gambaré. Cris, prazer aqui que você tenha aceitado, né, essa entrevista. É uma honra conversar com você. Obrigada pela oportunidade e que a gente vai falar bastante do futebol feminino aqui do nosso clube. Vamos. E da evolução da modalidade. Obrigada. Com certeza. A gente vai conversar um pouco sobre a evolução da modalidade, sobre o projeto do Corinthians. A gente vai falar também do ano do Corinthians, mas antes, Cris, eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória. Como que você foi parar no futebol feminino e no Corinthians também? Nossa, tem tempo? Tem tempo. Tem tempo, Pode? então vamos falar, né? Vamos lá, eu já vivo o Corinthians há muito tempo, né? Praticamente na minha adolescência, de criança para adolescente, já vivia o Corinthians. Então eu fui atleta de basquete do Corinthians, bem na minha infância, né? Início de infância. Então eu sempre realmente acompanhei, sempre estive na área do esporte, sendo basquete em primeiro momento e depois, após eu ter filhos e tudo mais, eu conheci o futebol. E também dentro do Corinthians. Na época, já faz algum tempo, né, mais de 30 anos, na realidade, que eu já brinco de futebol. E foi onde eu realmente conheci o futebol e o futebol de mulheres. Então, eu saí realmente, do meu esporte inicial, que era o basquete, e conheci o futebol e nunca mais nem retornei ao basquete. Continuei com o futebol, que na época era futebol de salão, depois mudou para futsal, e assim foi. E por que o Corinthians? Porque o Corinthians eu sempre estive aqui dentro, né? Já é uma paixão, realmente, a minha casa, então talvez facilitou para que essa trajetória fosse um pouco mais fácil. Mas por que dentro do Corinthians e montar o futebol feminino? Quando eu retornei de Santa Catarina, que eu morei algum tempo lá, retornei de Santa Catarina, estive de volta e eu sempre tive meu título patrimonial, eu como mulher, sendo a matriarcal, né, da família e tudo mais, eu tinha o meu título já do Corinthians. E quando eu retornei já praticando esporte internamente, já praticando todo um cenário que eu nunca deixei de estar longe. E em 2005 eu retornei realmente com muita intensidade ao clube. E aí foi quando eu fui convidada, na época, para fazer parte do conselho, que em 2006 já haveria a possibilidade de estar sendo parte do conselho, se realmente aprovado, né, na candidatura das chapas. E aí foi um novo desafio para mim. Então, a minha trajetória para a modalidade, para o futebol sempre estive ao esporte, sempre fui praticante do esporte, independente da sua modalidade, e atuante dentro do clube. Então houve essa sinergia e aí sim, em 2015, houve um convite oficial do presidente para que a gente retomasse o projeto do futebol feminino aqui dentro. Mesmo você sendo muito envolvida com o esporte, você falou que começou no basquete, você imaginava em algum momento que você fosse trabalhar com futebol feminino? Porque a gente sabe que a evolução da modalidade ela é recente aqui no Brasil, né? Há anos, lá em 79, a mulher ainda era proibida de jogar futebol aqui no Brasil. Você imaginava em algum momento, nossa, eu vou viver do futebol feminino? Não imaginava. Eu acho que foi uma possibilidade e uma oportunidade que foi dado aqui dentro do clube e que nós abraçamos e tivemos talvez a inteligência, né, de lidar com essa nova cultura, esse novo momento e levando ano a ano realmente o crescimento da modalidade, mas em nenhum momento pensei, olha, vou ser uma gestora ou vou ser praticante ou alguma coisa pro futebol de mulheres. Não, eu acho que quando dizem, né, no momento certo, no lugar certo e para que aconteçam as coisas certas, eu acho que estava toda essa conexão aqui dentro do Corinthians. E como que é ser uma dirigente de futebol? Porque a gente sabe que a mulher ela já é mais presente, a gente já tem ocupado mais espaços no futebol em geral, mas o teu universo ele ainda é mais dominado por homens do que, por exemplo, o meu, né? Eu sou jornalista, a gente já vê mais jornalistas esportivas do que antes. Hoje ainda a mulher é muito rara, a figura da mulher é muito rara nas direções. Não foi fácil e ainda não é fácil.
Eu acho que existe, nós quebramos algumas barreiras, não só eu, né, como uma mulher, hoje dirigente de uma modalidade que está realmente, é um sucesso, mas que outras mulheres estejam em outros postos, né, em outros comandos no futebol, porque tem como agora as técnicas, tem, né, a parte médica e tudo mais, realmente participando do futebol, que é um mundo de homens até então. Né, e esse momento, para que eu conseguisse pegar esse espaço e tivesse um respeito, foi ano a ano. Então, dentro da possibilidade que me deram, talvez eu consegui enxergar com outros olhos por conta de uma paixão que eu tenho, que é do esporte, e eu vejo uma realidade de mulheres que é difícil estar promovendo ou trabalhando num cenário que não é só, é um cenário de uma profissão. E é uma profissão, no caso do futebol de mulheres, muito mais difícil. E aí você ser gestora e eu lidar diretamente com muitos homens, é um mundo de regras e já vem uma cultura que mulheres nunca estiveram presentes, talvez eu mostrei uma diferenciação nesse cenário, e aí eu consegui conquistando dentro de uma oportunidade que nos deram, e conquistando cada vez mais. E hoje o regulamento é o mesmo que nós traçamos, a parte de contratação é a mesma, todo o movimento que se faz para que seja praticado o futebol independe do gênero, então é o mesmo, só que o contexto ainda, o peso ainda é diferente. E nós estamos buscando, a cada ano que se passa, essa igualdade, para que se tenha realmente um grande respeito com a modalidade, que nós já estamos mostrando que é possível, é bem quisto, e que nós estamos fazendo diferença dentro do campo também. Então, a gestão de toda essa modalidade ainda tem muitas barreiras a serem quebradas. Sim. E você sofreu para se posicionar como uma gestora? Porque, assim, além de tudo, tem essa questão da mulher estar no comando, né? De você ter a voz. Talvez para mim não foi tão difícil. Por que não? Porque eu vim do mundo dentro do clube estatutário, que eu conhecia todo um estatuto. Eu já conhecia um ambiente praticamente político. Então, a facilidade de conhecer até onde nós podíamos chegar me facilitou talvez esse trabalho. E com quem eu lidava dentro de toda essa necessidade que nós tínhamos do crescimento, sempre foi com o presidente. Então, em qualquer gestão, sempre foi com o presidente. Talvez facilitou um pouco mais o entendimento, e aí sim a busca de melhorar os espaços. Olha, é permitido melhorar por conta de algumas condições. Nós vamos seguir para esse caminho ou para aquele? O melhor caminho é esse. Não, então vamos para esse que é o melhor caminho e não é custoso. E aí eu acho que foi realmente ganhando um corpo, e hoje nós temos aí uma diferença que é um departamento de futebol feminino com toda uma estrutura adequada para que a gente consiga o trabalho. Não só eu, mas com a condição de todos os colaboradores do departamento. Hoje, grandes clubes são obrigados a ter o futebol feminino, e aí tem um investimento até, e são clubes que têm dinheiro para investir, mas a estrutura do Corinthians do futebol feminino é muito diferente. Eu não falo só do Brasil, eu falo da América do Sul em geral. Em que momento o Corinthians se diferenciou e criou essa cabeça aqui dentro do clube que não, eu vou estruturar o futebol feminino, vale a pena? Na realidade foi um pedido até do nosso antigo presidente, para que retomasse em 2015 a modalidade, e eu era conselheira na época, e ele falou, olha, eu só entregaria esse projeto para você porque você é muito fanática e gosta muito do futebol, que você já provou aqui dentro do clube. Eu falei, ok, então vamos tentar fazer o melhor projeto. E desse melhor projeto, nós fomos conquistando, na realidade, nós não tínhamos, e é uma realidade, do início do projeto, que nós iniciamos com uma parceria com o Audax, nós não tínhamos a condição, não sabíamos nada do departamento, como era estruturar, até porque nós estávamos voltando, era uma parceria, nós estávamos voltando a um cenário que há 10 anos não se falava, e aí nós precisávamos conhecer um pouco mais. Com essa facilidade, e eu ainda falo com todos os outros gestores
de outros clubes, que é importante que tenha uma aproximação junto aos presidentes, aos grandes dirigentes dos clubes e que eles entendam realmente o cenário para a modalidade crescer. Então, a dificuldade, né, do departamento e a dificuldade do cenário foi quebrado, foi quebrando as barreiras ao longo desses anos. Então, no primeiro ano era uma parceria, no segundo ano retornou, mantivemos a parceria e no terceiro ano que nós fomos para a gestão própria. E eu acho que é onde facilitou dentro do clube, conhecer o projeto, conhecer a nova profissão e conhecer a modalidade. E você tem noção do que você representa, não só para o futebol feminino do Corinthians, mas para o futebol feminino brasileiro, como modelo de diretora, de gestão que você implementou? Você tem noção do que você representa? Que pergunta, hein? Eu vou falar que são 8 anos de projeto, né, ainda não terminados 8 anos, e agora na recente Libertadores, eu tive uma conferência com algumas dirigentes de outros clubes, né, a nível de mundo mesmo, e era pela Conmebol, e aí realmente onde eu me toquei, eu falei, caramba, todo mundo nos conhece, porque nós falamos com times dos Estados Unidos, times da França, e todo mundo falou um pouco do Corinthians. E eu falei, poxa, eu acho que nós atingimos além do que nós imaginamos. Agora, o que eu represento, eu talvez ainda não tenha essa noção, mas eu tenho a noção de que nós não podemos parar. Eu tenho a noção que eu preciso continuar. E eu tenho a noção que é possível fazer um pouco mais para esse cenário. E não só agora na América do Sul, mas também no mundo. Então, talvez a minha força, né, o meu propósito, que realmente mova e que faz com que isso aconteça. Mas, na realidade, eu ainda não sei ainda o que eu represento. Eu sei que eu tenho muita responsabilidade. Eu sei que eu tenho um nome, que é um grande clube. Eu sei que tem muita gente que qualquer definição que eu tome pode ser positivo ou negativo. Então eu tenho que ter muita sabedoria para lidar com isso. Mas quanto eu, Cristiane, né, eu ainda não sei, nossa, o que você representa. Eu sei que eu não posso parar nesse momento. Perfeito, você tem uma missão, né? E uma responsabilidade também, né? Você falou essa palavra, responsabilidade. O Corinthians, ele tem uma responsabilidade nesse cenário, você acha? Muito, muito. Eu acho que o Corinthians é um dos maiores responsáveis na evolução do cenário nacional e na América do Sul. Desde o momento que nós estivemos nesse cenário de participar de Libertadores, participar já de campeonatos nacionais e participar de uma Libertadores, nós exigimos que nos tratassem como profissionais e não mais como simplesmente um campeonato de mulheres. Por quê? Porque o clube tem um investimento, né? O clube faz esse investimento não só estrutural como financeiro. E nós temos que entregar para o próprio clube, que é a nossa empresa, esse melhor cenário. E talvez essa mentalidade foi muito importante para que isso acontecesse e que a gente conseguisse realmente conquistar os campeonatos e um respeito. Então, quando nós vamos para campeonatos fora do nosso país, a gente exige realmente um respeito. Então, um respeito de estrutura, respeito de comportamento, um respeito de calendário, um respeito, e talvez isso conseguiu com que mudasse um pouco mais o cenário, não só para nós, mas também para a modalidade. Muita gente que não acompanha o futebol feminino, e até às vezes pessoas que estão assistindo a gente agora, pensam que o futebol feminino ele não traz retorno financeiro. Hoje você consegue viver do futebol feminino? Hoje o nosso departamento está quase se tornando autossustentável, estamos chegando a isso. A partir de 2022, nós fizemos um planejamento com o próprio presidente de que nós não colocaríamos jogos em momento nenhum sem ser venda de ingresso, porque nós acreditamos que é um produto. E batemos nesse cenário e falamos, vamos fazer com que isso realmente seja uma cultura de um novo negócio.
E isso nós conseguimos, estamos indo muito bem. Eu acho que é o único clube que realmente tem uma receita de bilheteria, né, bem importante, significante durante o ano. Temos a meta e planejamento. E isso faz com que realmente é um produto que nós conseguimos hoje qualquer coisa que fazemos, né? De repente algum produto que é um curso, uma mala que agora nós fomos recentemente, né, para Libertadores e fizemos um cenário completamente diferente para elas, porque a gente sempre quer algo mais. Então isso faz com que valha a pena todo esse movimento e toda essa dedicação e trabalho para o futebol delas, e elas trazem isso para fora de campo, e eu acho que é um benefício para todos, né? Não só para o clube em relação à imagem, mas como produção mesmo de produto. E o que falta para ser autossustentável? Você falou que está quase chegando. O que falta? Falta um incentivo, investimento de marca? O que você acha? Eu acho que é um pouco cultural, né? As empresas vêm para investir no masculino porque se fala muito milhões, até porque o masculino realmente está muito mais tempo no mercado. Então nós não queremos nos comparar em momento nenhum. Nós estamos buscando o nosso espaço. Talvez programa de televisão falando um pouco mais e comentando sobre os estaduais, que agora a gente já vê muito mais sobre esse assunto, que fale um pouco mais de Libertadores, que cobre a FIFA realmente, cadê o Mundial de Clubes, que nesse momento já é possível, se outros continentes têm, né, os campeões, então talvez se aproximar um pouco mais, falar um pouco mais e saber que daqui para frente o cenário vai só melhorar, não tem como. E é um produto que os clubes têm que investir, que o próprio cenário de campeonatos e regulamentos tem que investir na sua proporção. Não numa loucura, mas na sua proporção para que tenha um retorno. E a gente vê que o Corinthians está no caminho certo, está puxando outros clubes e que a gente sabe da responsabilidade. Então, é uma questão de um pouco mais de tempo para isso virar realmente um comentário e ter realmente um programa. Hoje já tem um ou outro programa falando de futebol só de mulheres. O interessante é que agregue naqueles programas esportivos comentários desses campeonatos, e aí a gente vai conseguindo criar uma cultura. Sem fazer diferenciação, né? Tô falando de futebol. Futebol, né? Isso, futebol, exatamente, futebol masculino e feminino. E seria muito legal mesmo ter um mundial hoje. A gente tem o Corinthians aqui, tem outros clubes também que têm potencial. Exato. A gente tem nos Estados Unidos inúmeros, porque ali já tem uma cultura mais forte do futebol feminino. Hoje na Europa a gente tem ligas fortes, a liga inglesa é muito forte, você tem um Barcelona, você tem um Lyon, né? Exato, eu acho que assim já foi mostrado. O que precisa é a América do Sul realmente se mostrar um pouco mais, a FIFA entender de que tem que começar, nós precisamos começar, independe de como, mas para que crie essa cultura e a valorização seja. É uma nova profissão, nós estamos tirando muitas e muitas meninas, então você tem as categorias de base, você tem uma evolução do cenário, você entende que você pode formar não só atletas, mas profissionais para essa área do futebol de mulheres. Então, independente se é homem ou mulheres, mas qualificados para essa função. E eu acho que estamos chegando, estamos indo para esse caminho. Evoluindo, né? Falando um pouco ainda do cenário do futebol feminino brasileiro, outro dia, faz um tempo já, eu fiz uma entrevista com a Eriquinha, e ela falou, olha, antes a gente ia para Libertadores e a gente ganhava de 12-0, de 10-0. Isso não é legal pra gente. A gente sabe que o público não se interessa porque você não tem competitividade, e pra gente também jogar não é interessante. É muito mais legal quando você tem um jogo competitivo. Trago para o cenário daqui. A gente teve uma final de Libertadores muito competitiva contra o Palmeiras, que são os dois atuais campeões da Libertadores. Mas a gente teve uma semifinal que não foi competitiva, né? 8-0 para o Corinthians, diante do seu maior rival, que é o Palmeiras. O que você, assim, na sua visão, qual é a tua sensação? Você fica feliz por estar nadando de braçada, ou você não gosta, você acha ruim para a modalidade esse tipo de coisa? Eu sabia que ia ser um cenário, um jogo, até por estar, né, termos ganho uma final e a Libertadores, que o time viria, o adversário viria realmente para participar e competir. Me deixou não só a mim, mas eu acho que todo mundo, e até o adversário, os torcedores do adversário, os nossos torcedores e mais nós, todo o meu pessoal e mesmo as atletas,
esse elástico, né? Uma sensação de que tem alguma coisa errada, tem alguma coisa diferente. Para nós, eu como gestora, eu não gosto. Eu não acho produtivo. Eu não acho... Até porque os investidores que estão lá no adversário, eles vão olhar de uma forma diferente. As pessoas que estão, lógico, ganhar é ganhar, óbvio. Fiquei muito feliz porque nós ganhamos, e é óbvio. Mas esse placar elástico é uma sensação de que não é legal. A sensação é aquela quando tem uma competição, quando existe uma... E elas, hoje o Corinthians, o DNA do Corinthians, o futebol feminino é competir, é fazer o seu melhor, dar o máximo dentro de campo. E quando elas não fazem, não conseguem entregar isso, elas se cobram demais. Talvez é uma mentalidade que nós conseguimos colocar e implantar no nosso trabalho ao longo desses anos. Então, quando acontece esse cenário, que não é só no Palmeiras, aconteceu contra o Ceará, sim, aconteceu em outros anos, e isso não é ideal para quem quer realmente fazer o crescimento do futebol de mulheres. Mesmo no Campeonato Paulista, né, na primeira fase, às vezes a gente tem jogos com placares muito elásticos, mas eu acho que esse contra o Palmeiras é muito emblemático porque o Palmeiras é um time grande. Exato. Né? É um time grande, é um tem rival. Um investimento alto, não tem é um investimento, mas que ainda talvez não tenha o olhar que o Corinthians tem para o futebol feminino. O Palmeiras não tem base hoje, por exemplo, sim, né? E a gente vai ver agora uma copinha, por exemplo, né, que é muito legal porque você traz a base e você incentiva os clubes a investirem na base, né? Sim, eu tive na abertura da copinha e me senti, nossa, eu falei para o próprio presidente da federação o quanto é importante para nós, para o nosso trabalho, ter uma copinha e ser a abertura ser da forma como foi, com respeito, e não é de uma forma qualquer. Que vai ter uma estrutura, vai ter um olhar diferente, a gente tem que melhorar a cada ano. E isso está acontecendo dentro do estado de São Paulo. E que aconteça com as outras federações, né? Que se faça muito mais para as categorias de base. Então, para o nosso trabalho, que estamos aqui trabalhando para que essa pirâmide invertida realmente comece a surgir lá da base, é importante. Então, é gratificante. Eu me senti muito grata. Falei, nossa, então todos esses anos valeu a pena mesmo estar investindo no alto rendimento para que a gente tenha umas categorias que devia ser o inverso, né? E não foi isso que aconteceu, porque não se tinha campeonato. Então hoje você tem mais campeonatos, você consegue investir um pouco mais. Hoje o Corinthians mesmo, nós temos sub-20, tem a Copinha, que é ótimo, é mais um campeonato. Nós temos sub-17 e o sub-15 e tem a Liga de Desenvolvimento da Conmebol, mas foi tudo isso. Foi com realmente entendendo, né, a CBF e a federação, no caso a Paulista aqui, entendendo que é preciso que a gente entregue para os clubes, né, as meninas de alto rendimento, e que o alto rendimento dos clubes entregue para a seleção brasileira. O que mais nós queremos é a estrela. Então, essa importância e essa forma do que estão vendo, de como estão vendo o cenário do futebol feminino é gratificante. Ou seja, está caminhando. Sim. E na verdade uma coisa está ligada à outra, né? Sim. Se você investe em base, você também investe em competitividade, porque você está formando atletas. Exato. É muito mais fácil você ter competitividade se essa atleta ela foi formada para o alto rendimento do que você pegar uma atleta que não teve essa base. Exato. Né? E assim, sendo um time formador, você tem as mesmas garantias que o time formador de um masculino. Então você consegue planejar algo mais para frente. E financeiramente falando também. E é isso, e é financeiramente falando. Nós tivemos as atletas que foram para a Copa do Mundo e que a FIFA reconhece, os clubes que cederam para a Copa, um valor que, mesmo sendo menor, que é um valor que para o clube é interessante. Então você consegue planejar, se você investir, já planejar que você vai ter um bom trabalho e esse bom trabalho vai gerar frutos, por que não você contabilizar isso no teu planejamento? Foi o que nós fizemos. Eu contabilizei um número X para que eu conseguisse ter um investimento um pouco melhor. E isso veio de retorno muito positivo. Sim. Então, a base vai fazer isso, que vai entregar para o alto rendimento vai entregar para a seleção, e isso vai virando uma engrenagem que não tem mais volta. Tem que trabalhar seriamente para que isso tenha um retorno e planejado. Então, nós usamos, né, toda a configuração de um regulamento, de uma lei, e de tudo que é benefício
talvez de um clube formador, e quem não é clube formador, tá bom, então trabalha de uma forma que você consiga entregar um bom condição de estrutura para que se torne uma boa atleta e que você lá na frente vai ter um benefício. Então acho que agora as pessoas estão entendendo e o cenário está melhorando bastante. Mas você vê alguma diferença, assim, saindo do estado? Porque a gente já tem diferença no estado em si. E aí, saindo do estado, você pega, por exemplo, o Campeonato Brasileiro desde que ele começou. Se eu não me engano, só um campeão não é do estado, que é o Flamengo. De resto, é Corinthians, Ferroviária, São José, se eu não me engano. Sim. Na realidade, é o estado que investe mais na modalidade, mesmo com todas as... também. Isso, com todas as dificuldades, é o estado que mais investe. É um estado que nunca deixou de ter um campeonato, mesmo sendo curto, mesmo sendo muito fraco, nunca deixou de ter o campeonato. As outras federações não fazem isso, não tem esse olhar. E tem produto. Então, na parte mesmo do Sul, nós temos grandes produtos lá no Sul, mas tem 2 times. Você vai para Minas, 2 times. Você vai para o Rio, 2, talvez 1. E aí você vai vendo que você precisa aumentar essa competição. Mas quem tem que entender esse cenário é quem faz o regulamento, né? É quem promove a competição. Tem que entender que existe a possibilidade de ter um cenário melhor. Não adianta você colocar uma avaliação, vamos fazer um campeonato com 18 times, tá, e quais são os níveis desse time? Entra qualquer um? Você precisa entregar um produto para que depois volte e retorne de uma forma bem positiva. Sim. Porque você acaba denigrindo o próprio produto. Então, o estado de São Paulo realmente é o que mais investe e eu acredito que nesse momento outras federações invistam também para que continue tendo esse ambiente de crescimento. Sim, e você já vê você falou de cultura, né? Uma criação de uma cultura, principalmente das gerações mais novas. Porque, por exemplo, eu tenho 32 anos hoje. E eu não cresci vendo o futebol feminino porque a gente não tinha, né, campeonato na TV. Até teve uma época que teve com o Luciano do Vale, mas assim, era muito menos falado, divulgado. A gente tinha campeonatos mais amadores. Hoje a gente já vê as crianças crescendo e vendo futebol feminino na TV, no YouTube, aonde for, mas você já tem uma oferta muito maior. Você acredita que essa cultura, ela tá vindo? Tá Você vindo. Sente isso aqui dentro? A gente sente não só dentro do clube, né? As pessoas participam e procuram ver e assistir o jogo das meninas, e eu acho bacana, eu estou dizendo enquanto Clube Corinthians, que hoje é o que mais tem seguidores, não só nas redes sociais, como em ambiente de jogos. Quando você vê as imagens dos estádios, e principalmente quando tem o jogo das Brabas, crianças, idosos, você vê todo tipo de pessoas indo assistir o jogo, e as mesmas que assistem o masculino, com mais um outro possibilidade de levar as crianças, meninas, tem muitas meninas indo com as camisetas do próprios atletas, com o nome de atleta. Então isso é uma cultura. Talvez aí você fala, putz, mas será que o Corinthians mudou? Sim, eu acho que o Corinthians realmente mudou esse cenário, essa cultura, e conseguiu trazer, né, esse gostar do futebol de mulheres. Mas essa cultura não vai ter mais retorno. Hoje, eu me sinto muito lisonjeada, porque quando eu vou para os lugares, o pessoal perguntam para mim, falam, olha, por que vocês não escalaram tal atleta? Mas por que? Não, porque eu vi que lá no comentário que ela não estava lesionada. Por que não jogou? Por que não colocou naquela posição? Nossa, que legal. Hoje nós somos falados, independente do que né? Mas as pessoas falam, comentam. Então, desde crianças que se copiam, né, a forma das nossas atletas, e até as pessoas, homens e mulheres com mais idades ou não, que acompanham a evolução. Você falou das Brabas, né, de toda essa atmosfera da torcida. Se tem um time que tem potencial para encher estádio no futebol feminino, é o Corinthians, que bate recordes, sim, né? Não só no Brasil, mas na América do Sul também. O que você sente quando você entra ali na Neoquímica Arena lotada?
Olha, sempre foi uma meta, né? Eu acho que o trabalho foi para isso. E o trabalho do meu departamento, as pessoas que estão lá, é um departamento bem... Hoje eu tenho uma estrutura maior, por conta das categorias de base, mas as pessoas que estavam lá e sabiam qual era o objetivo nosso. Sempre fazer mais. E sempre o que era possível. Então, se nós vamos ter aquela possibilidade, vamos fazer o máximo para aquilo lá ser notado. Vamos fazer o máximo para que seja o melhor. E aí todos eles abraçaram e aí nós conseguimos. Isso foi em 2019, né, que ainda nós não conseguimos vender ingresso. E quando houve essa possibilidade, nós tínhamos vindo da Libertadores, e houve a possibilidade de fazer a final dentro da Neoquímica Arena, que na época era Arena Corinthians, era gratuito, eu não podia vender. E aí eu não concordava, e o meu presidente na época falava, nós vamos levar para lá. Eu falei, eu não concordo, porque nós vamos gastar muito. Quanto que nós vamos gastar? X. Eu não concordo, mas ok, se você é o presidente e está falando, vamos levar aqui, vocês merecem, vamos para lá, então vamos para lá. E aí, numa conversa entre, né, a Arena, o pessoal que administrava a Arena na época, e mais o meu pessoal, qual é o máximo que a gente vai? Quanto nós vamos gastar para isso? É tanto. Eu falei, então nós vamos colocar isso, é gratuito, e nós vamos gastar isso? O máximo, vamos trabalhar para isso. E nós fizemos esse trabalho. Então, esse trabalho, esse engajamento que a gente tem dentro do departamento e consegue colocar para o cenário externo, que é importante. Talvez outros clubes não usem esse potencial, porque todo mundo tem. Sim. Tem que sair da zona de conforto. E essa zona de conforto é muito trabalho. Até porque vamos combinar que se você tem milhões de torcedores, não são milhões de torcedores do futebol masculino, são milhões de torcedores da entidade, exato, do clube. Né? E aí, por que não usá-los, né? E de uma forma positiva? E aí foi a primeira vez que realmente nós conseguimos encher uma arena, né? A Arena, o Corinthians, e naquela foi marcante. Se você perguntar para qual é o jogo mais marcante, todos são. Todos são, e as finais também, todas são, porque é um jogo após o outro, mas marcou uma nova época, um novo ciclo para o futebol de mulheres. Foi em 2019 quando nós entendemos que podemos fazer mais. Aí veio logo a Copa, né, que tinha a Copa, teve toda a parte de um cenário favorável, aí veio a pandemia. A pandemia, nossa, o que nós vamos fazer agora? Aí grande trabalho mesmo, sem público, jogamos na Arena, fomos campeões lá também, com público virtual, um cenário diferente, mas sempre fazíamos algo para engajar. Inovando sempre. Colocamos até no cinema para assistir o jogo, porque o cinema estava liberado na pandemia e nós tínhamos conseguido, fiz uma parceria, vamos colocar 2 pontos de cinema, vamos fazer o que pode ser feito, por que nós vamos ficar numa zona de conforto? Então talvez outros clubes não entendam, ou até entendam, mas é difícil você conseguir arregaçar a manga, colocar o teu grupo, né, ser líder mesmo e falar, olha, vai todo mundo trabalhar para isso. Concordo? Concordo. Então vamos para aquilo lá. As nossas atletas sabem, aqui existe uma estrutura diferente, é uma estrutura não só de acolhimento, uma estrutura de respeito e de profissionalismo. Então talvez facilite para elas comprarem essa ideia e fazer, não só dentro do campo, como fora do campo. E aí batemos agora recente, né, nosso recorde. E para o próximo jogo nós queremos bater o nosso recorde também. Deve bater, né? Porque vai ser um jogão, aliás. Né? Que o Corinthians está precisando do resultado aí. Então eu imagino que a torcida vá, né? Vai engajar. Agora, tem um ônus de você estar aparecendo mais também, porque a cobrança vem maior. E eu imagino que vocês já sintam essa cobrança maior da torcida. E hoje tem rede social, que é uma bomba, né? Tem esse trabalho com as atletas, de dizer, olha, toma cuidado com o que você posta, não faz isso e tudo mais. Porque hoje tudo repercute, né, Cris? Sim, nós desde 2020, quando elas se profissionalizaram, nós conseguimos profissionalizá-las antes da pandemia, que daí era um cenário que o presidente falou, Cris, como que nós vamos, né, fazer? Não tem mais volta? Não tem mais volta. Daqui para frente é um futebol, é um novo produto para cada clube. E aí eles, então vamos profissionalizar. Vamos, profissionalizamos todas elas. Então elas não entendiam esse cenário. O que é profissionalização? Tá, você tem que pagar imposto, você tem que recolher, você tem o seu direito, você é uma trabalhadora do futebol. Então, todo esse cenário, com isso veio aquela responsabilidade. A sua imagem vale mais. Além do campo, fora campo. E aí nós fizemos um trabalho de bastidores falando, olha, o quanto é importante vocês terem a imagem, porque vocês vão ser procuradas.
por outras empresas que talvez queiram investir, talvez não no clube, mas na sua imagem. E esse trabalho foi constante. Então hoje elas sabem que a imagem delas é o que prevalece. Então elas têm que realmente... É um time que hoje pesa, é uma camisa muito grande, por conta de todo o trabalho, toda a estrutura que se tem, mas também tem um retorno. Então muitas delas que quando entram dentro do Corinthians, elas triplicam o número de seguidores, elas têm uma responsabilidade muito maior. E isso é uma conversa que nós temos sempre com elas. Eu já escutei de empresários falando, depois que elas entram aí no Corinthians, elas sabem tudo. Realmente elas sabem. Nós fazemos questão que elas entendam o que é uma lei, o que é a legislação, o que elas têm que entregar e o que nós temos que entregar. Talvez isso melhore a conduta delas, né, no ambiente externo e que sabe o que elas querem para o próximo passo, para o planejamento de vida e de carreira delas. Legal ter esse suporte, né? Porque a gente tenta... é um ponto de virada, né? Sim, às vezes a pessoa está no anonimato, não tem noção do que ela carrega ali, né? Então é muito interessante. Agora, falando um pouquinho dessa temporada, que foi uma temporada muito vencedora do Corinthians, imagino que você esteja satisfeita, né? Muito, às vezes eu falo, nossa, nós planejamos, mas olha que legal, coroamos muito melhor do que planejamos até. Agora tem um ponto importante, que é a saída do Arthur Elias, né? Quando você soube, era algo que a gente já imaginava. Sim. Quando o Brasil é eliminado da Copa do Mundo, antes mesmo já se pedia muito o Arthur Elias na seleção brasileira. E quando o Brasil é eliminado na primeira fase, há a expectativa de que ele substituísse a Pia. Sim. Quando o Brasil saiu ali da Copa, você já pensou, acho que eu vou ter uma questão aqui? Na realidade, esse assunto veio em 2019, né? Antes da Pia chegar realmente. Em 2019 já houve uma sondagem. Na época o presidente era o Andrés e já havia uma sondagem com o presidente, CBF presidente, sobre o Arthur. E aí passou, enfim, veio a Pia, que eu acho que foi muito importante para o nosso cenário de mudança cultural dentro da entidade, para que ele soubesse o que era importante fazer, mas os anos de trabalho foi visto, né, e a gente entendeu que no cenário da Copa, quanto mais nós precisávamos, quando, né, era o que a gente precisava sair alguma coisa, porque tinham sempre muitas peças excelentes e que nós saímos meio frustrados. Imediatamente, lógico, não só eu pensei, acho que toda a nação, né, brasileira pensou, mas eu precisava já ter um radar quanto a isso. E isso eu já tinha até conversado com o nosso presidente, do Ilho, e falei, olha, eu acho que pode vir alguma coisa. Enfim, então nós temos que preparar. E aí houve realmente uma sinalização de presidente para presidente, o presidente me chamou e eu fiz questão que o Arthur fosse, porque é um cenário de crescimento. Acho que a história foi bem construída, né? Então não tem um porquê, e nós queremos isso, evoluir. E eu evoluir a modalidade, porque só nós não vai adiantar. Nós precisamos daquela estrelinha. Nós precisamos de respeito mundial, sabe? E nada melhor que eles estarem lá, principalmente o Arthur, que é meu parceiraço durante todos esses anos. Você tem uma relação muito boa com ele. Muito boa com ele. E que a gente construiu junto. Então, ele vinha com algumas ideias, eu trazia outras e sempre foi muito conexo. Não tem explicação. Eu acredito com os próximos, quero que seja da mesma forma, mas eu sei que foi diferente, talvez porque nós criamos cada ano, né, construímos uma linda história. Vocês colocaram os tijolos ali. Exato, e que toda a família, que são todos eles que estão conosco desde o início, que construiu junto, então é um ambiente muito saudável, sempre foi um ambiente muito saudável. E a ida dele para lá foi muito merecedor, lógico, eu olhei e falei assim, olha, não tem o quê, tem que ir. Mas que vai me fazer uma falta enorme, mas muito mais vai fazer para o Brasil, muito mais vai fazer para a modalidade. Então, segue. Como foi essa despedida para você? Já começou a chorar, já. É difícil falar disso? Não, tá bem. Não, é legal ver você se emocionar, porque de fato a gente vê que vocês construíram uma relação muito forte, né? Um show de alegria, não é tristeza não. É que
são 8 anos, né? Então, construção, mudamos a rota por várias vezes, vamos para esse caminho, putz, vamos mudar a rota, porque esse daqui não vai dar, vamos para aquele. Então, assim, existe sempre era uma sinergia muito grande, né? E não só com ele, com o Marcelo, o Edson que está lá, e o Rodrigo agora que vai também. Então, mas é um merecimento. É que esse movimento, né, e é muito recente, então, não, mas vida que segue, e a gente só tem que entregar, não só para a nossa torcida, para os atletas e para o cenário do futebol, ainda a continuidade dessa evolução, que eu acho que é importante. Nós não podemos deixar de ser hoje o protagonista desse cenário, porque sabemos que ainda não tem uma cultura de outros, então nós precisamos ainda levar e ser lá o carro-chefe. Mas assim, é uma sensação de uma boa saudade. Sim, imagino. Uma boa saudade é isso, é seu companheiro ali de estruturação que tomou um outro caminho, um caminho excelente, aliás, lógico, né? A gente não pode... E merecedor, né? Bem merecedor. É um reconhecimento do trabalho não só dele, mas de vocês como um todo, né? Da comissão, de direção, sim. Enfim. Mas hoje ainda eu brinco, eu falo, nossa, agora eu consigo entregar minhas atletas com muita... Pode levar todas, viu? Porque antes a gente sempre se preocupava, mas será que vai vir como, né? Bem porque inteira. a conexão, não, e a conexão também de como vai lá, porque uma realidade, cada clube tem uma técnica e uma forma de trabalho para cada atleta. E talvez eles sempre foram muito humanos e muito abertos em entender de que cada um... Então, eles vão receber hoje as atletas, independente se é do Corinthians, se é dos adversários, outros clubes, eles vão receber e vão fazer o melhor para a valorização de crescimento de cada uma. Então, isso me deixa muito tranquila. Quanto a, antes eu até reclamava, mas vão 4, vão 5, vão 6, agora pode levar todas. Você sabe que está em boas mãos. Isso, sabemos que está em boas mãos, então... Perfeito, e é muito mais fácil para esse trabalho conjunto, né? Exato, e é o que importa, né? É o que leva a engrandecer mais o cenário. Agora eu vou te fazer uma pergunta que eu lembrei aqui, que um corintiano me pediu para te perguntar. Uau! Então, manda, assim, né? Esse corintiano chegou e falou assim para mim, viu? Pergunta para Cris se nunca existiu a possibilidade ou interesse em trazer a Marta para o Corinthians. Porque a Marta sempre se declarou corintiana. Exato. A Marta, eu já falei assim no passado, alguns anos atrás, acho que eu já mencionei. A Marta é corintiana, a gente sabe, ela já se declarou, né, que é uma corintiana realmente fanática. Lógico, nunca mensurei, eu falei, eu nunca vou trazer a Marta. Isso deixa as portas abertas. Eu acho que vai ter um momento certo que ela poderá estar aqui, de alguma forma, ou dentro ou fora de campo, nós não sabemos, mas que já passou sim pela minha cabeça, diga esse corintiano, já passou sim, mas a gente estava num momento de evolução, num momento que precisava trazer um cenário, ela já está em outro cenário, de que existe um outro tipo de respeito, e nós estávamos buscando, talvez voltasse ela para trás naquele momento, naqueles outros momentos, não seria o ideal, mas já pensei sim, vamos trazer a Marta para um outro jogo, tal, porém, tudo nunca tem teve esse nenhuma momento. Conversa, assim, nada? Não, já conheço o empresário dela, né? Já troquei uma ideia com ele ou outra, mas eu sei que muito pé no chão, muito pé no chão, mas já pensei sim, já pensei, só nunca seguimos para uma proposta, mas já pensamos sim. Quem sabe encerrar a carreira assim dela? Seria bom? Tudo pode acontecer, no nosso cenário do futebol, tudo pode acontecer. Então, esperanças aí vivas. Tudo pode acontecer. Gostei dessa resposta. E para o torcedor, para a torcedora do Corinthians, né? Agora é um outro capítulo, com uma outra comissão técnica. O que esperar do futuro desse clube que já é muito consolidado no futebol feminino? Eu acho que nós já desenhamos um cenário para o futebol feminino aqui dentro. Não tem como mudar, né? Já existe uma estrutura, não só do alto rendimento, como das categorias de base. É só melhorar, então é só melhorar. E já tem um planejamento. Na realidade, nós conseguimos planejar para 2 anos futuros.
Então, antigamente nós planejávamos sempre um. Agora nós já temos essa garantia de planejar para 24 e 25. Onde nós queremos chegar, o que nós queremos fazer, qual é o planejamento para isso e qual é a condição de estar entre os primeiros. Na realidade, nós criamos, né? Eu falo que não sei se é bom ou se é ruim, mas entre os melhores, né? Que sempre sendo campeão. E a gente tem esse DNA. Mas esse cenário já está construído, esse cenário já sabe o caminho. O único caminho é percorrer o crescente da modalidade. E esse percurso já está escrito, já está desenhado. É só implementar, é só colocar e praticar e executar nesses próximos anos. Queremos chegar, sim, em todas as finais. Hoje nós temos um calendário, nós fomos buscar, antes eram só 2 competições, hoje nós temos 4 e buscando a 5ª, que é o Intercontinental. Mas o calendário tem que se ajustar? Tem, mas como tem que se ajustar o calendário mundial do futebol? Isso é uma necessidade, não depende só do Corinthians, não depende só do feminino, depende de regularizar e regulamentar esse calendário pro futebol, que está bem, mas por quê? Porque é um produto, e o produto tem que ser visto, e aí quando você consome isso daí, o calendário você tem que ter muito mais. Precisamos planejar só. Né, todo mundo junto, planejar esse cenário e melhorar o calendário para que realmente a gente consiga fazer com que essa produção de bons jogos, né, técnicos e táticos apareçam muito mais. Para terminar, Cris, você se sente realizada e satisfeita? Realizada. Satisfeita ainda falta um pedacinho, que é o que eu já mencionei na nossa conversa. Que é o Mundial de Clubes, que eu acho que tem que existir, já não existe. Grande objetivo. Você já trabalha nos bastidores para isso? Sim, a gente já teve algumas conversas com o FIFA sobre esse cenário. Eu acho que é importante a Conmebol nos representar, é importante que se fale mais do futebol de mulheres no cenário da América do Sul, para que a FIFA realmente veja e fale, olha, existe um trabalho bacana ali e agora vamos juntar pelo menos alguns continentes e fazer com que haja esse primeiro campeonato. Então eu comento com todo mundo que o meu propósito a hora que tiver, aí estou satisfeita. Muito bom, gostei. Dona FIFA, vamos providenciar esse Mundial de Clubes aí, pelo amor de Deus. Cris, foi muito boa a conversa. Imagina. Passou rápido até, né? Passou rápido. Já foram 45 minutos? Uau! Aliás, agradeço muito mais uma vez você ter aceitado conversar com a gente aqui no Memorial do Corinthians. O nosso memorial, depois eu faço questão, vocês mostrem. Esse memorial foi recente aí, inaugurado para nós. E quando nós chegamos aqui em 2017, né, com um projeto já compartilhado com o parceiro, eu falei para eles, né, nós trouxemos o primeiro troféu, eu falei, olha, era em outro local, tá? Que era menor. Vocês estão preparados para deixar aqui um espaço bacana? E é a mesma pessoa que cuida do memorial, até hoje está aqui. E aí ele falou, olha, pelo menos a Cris cumpriu o que tinha, não cabia mais nesse espaço que nós tínhamos do outro lado, e aí criaram para nós um espaço lindo aqui, ó. Só troféu bonitão, Libertadores, Campeonato Brasileiro. Tem categorias de base também, tem a parte da história, tem ali as meninas, tem os primeiros times que já, que estiveram aqui num cenário bem do passado, e a nossa Grazi, eterna capitã ali, com a mão erguida, pedindo um pouco de respeito, né? Isso que é o que a gente pede, né? Respeito. É isso. Obrigada, Imagina, viu, Cris? Obrigada para vocês que acompanharam também o 45 minutos especial com a Cris Gambaré. Se você curtiu esse vídeo, aproveita, deixa o seu joinha aqui, compartilha essa entrevista com todo mundo, comenta, enfim, e até o próximo 45 minutos.